pessoal, estamos começando mais um Talking DI aqui no Diário do Iguaçu e hoje a gente vai conversar com o Dr. Rodrigo Armani, diretor da Unimed aqui de Chapecó. A gente vai conversar então um pouquinho sobre as realizações da Unimed daqui de Chapecó e algumas novidades que o doutor vai contar pra gente. Doutor, muito obrigada por ter vindo, a gente agradece muito a sua presença. Obrigado, Heloísa. Eu que agradeço, em nome da Unimed Chapecó, o espaço, esse veículo de comunicação que nós somos parceiros há muitos anos, tem uma grande admiração, tem uma abrangência bacana aí na comunidade. Todo o Grupo DI está de parabéns aí pela história, pela trajetória aí de comunicação com ética, com consciência que vocês trazem. E a gente agradece esse espaço aqui, Eu fico muito feliz de falar em nome da Unimed Chapecó aí para os nossos hoje telespectadores, Muito legal. Eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Então, Heloísa, eu me chamo Rodrigo Armani, Eu sou natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu me formei, sou médico, otorrinolaringologista. Me formei na Universidade Federal Fluminense em Niterói, fiz residência médica no Rio, no Hospital Federal dos Servidores do Estado, lá um hospital bem grande. E por acasos do destino, um amigo que veio e tal, e na época a prefeitura não tinha um médico da minha especialidade, precisava, e por uma felicidade para mim, porque eu adoro morar aqui, te falei isso um pouquinho antes aqui da gente começar a conversa, eu acho até que Chapecó me escolheu mais do que eu escolhi Chapecó. Então já tenho 17 anos e meio, eu tenho uma trajetória, em julho agora eu faço 15 anos de cooperação na Unimed, 15 anos que eu entrei como cooperado na Unimed Chapecó. E aí, um tempo depois, eu fui, durante um ano, conselheiro fiscal. E por 8 anos, 2 mandatos, que o Dr. Foreste, que é um colega, nosso ex-presidente, foi presidente, eu fui conselheiro de administração. E em abril do ano passado, com a eleição do Dr. Geraldo Córdova, eu saí do conselho e assumi essa cadeira de diretor médico na Unimed, que é uma coisa que é o cargo novo, uma nova estrutura lá de governança. Eu assumi, sou o primeiro nessa função, eu tenho uma tarefa aí legal, agradeço também ter a confiança do nosso conselho de administração lá para isso. E estamos aí na luta para manter a Unimed aí nesse patamar maravilhoso aí que a gente tem. Perfeito, quase um chapecoense então, Ah, sim, eu de coração sim, chapecoense, adoro Chapecó, adoro a família, as minhas filhas já são chapecoenses, eu gosto muito de morar aqui, eu tenho bastante orgulho de estar aqui fazendo parte aí, sendo um grãozinho de areia aí na história de Chapecó. Maravilha! Falando então sobre o crescimento da Unimed aqui em Chapecó, será que você poderia então contextualizar pra gente esse crescimento, como é que tá funcionando? Heloísa, a Unimed tem uma história como Chapecó, e como muitas empresas em Chapecó, uma história bem bonita, meio de desbravadores, como nós temos aqui. Então, um grupo de médicos há 30 anos atrás, fundou a Unimed com muita dificuldade. Um pouco tempo depois, esse grupo incorporou a antiga Fundação Hospitalar Santo Antônio, que era o hospital, é um pedacinho do hospital que a gente tem ainda, e viveu durante um bom período dificuldades para se colocar no mercado, para se estruturar financeiramente, operacionalmente. Mas com muito empenho aí de quem veio, até de quem veio bem antes de mim, nós conseguimos gradativamente nos fortalecer, grandes parcerias na cidade, grandes clientes, a Aurora, a Alfa, as cooperativas de crédito, uma época no Chapecó, vários clientes foram entrando, foram se incorporando nessa nossa organização, e aí com muita consciência, eu diria, e muita visão também de futuro, a Unimed foi expandindo, Então, foi crescendo dentro, inicialmente, de uma possibilidade até física, Então, dentro do que hoje a gente pode até chamar do hospital velho, Foi crescendo aos pouquinhos, tinha dinheiro, fazia um pedacinho, ampliava um pouco, E isso culminou, com o início do nosso plano diretor, que é o que, às vezes, as pessoas podem dizer o novo hospital, a esquina da Rio Branco ali com a Porto Alegre, que foi inaugurado em 2019, no final de 2019.
Então esse prédio consolida, né? Traz ali internação com mais conforto, serviço de imagem mais robusto, endoscopia, o pronto atendimento conseguiu crescer em espaço e deu uma boa consolidada, né, na Unimed como hospital. Mas estamos em Chapecó, né, Heloísa? E Chapecó cresce demais, né? As empresas crescem, isso é muito legal, é uma das coisas que eu gosto, me atrai aqui na cidade, né? Esse dinamismo, né? De tudo. O poder público é mais dinâmico do que em muitas cidades, né? O empresariado é mais dinâmico, as entidades de classe, né? A imprensa, todo mundo é muito dinâmico, é muito para frente. E então agora nós temos o compromisso, né, de crescer junto com a cidade, porque nós tínhamos uma expectativa desse hospital inaugurado em 2019, junto com a estrutura que a gente tem antiga, que ele fosse nos suportar durante um tempo maior do que hoje a gente tem ciência, né? Então a gente sabe que tem alguns setores que em alguns momentos, né, essa época do ano, por exemplo, o pronto atendimento sofre, né? A gente não quer entregar para a população uma espera prolongada, a gente não quer que as pessoas vão lá e fiquem esperando, né? Às vezes fiquem chateadas com isso, não é isso. Mas, infelizmente, a estrutura acabou, ela foi dimensionada muito bem, prevendo um crescimento, né? Só que Chapecó cresce demais. E aí isso está nos trazendo esse desafio aí de expansão, né? Não é fácil expandir o hospital, né? Legislações, projetos são muito robustos, são muito integrados, né? Não é uma obra comum, não é? Mas nós vamos trazer para a população aí serviços cada vez melhores. É muito importante para essa época, né? Por conta das doenças respiratórias, né? Sim. Legal. A gente tem a sazonalidade, né? Chapecó sempre, né? A maioria dos locais, clima não muito quente, sofre com a sazonalidade, né? As doenças respiratórias ali, maio, junho e julho, elas aumentam bastante, né? Então aí você às vezes sai de uma baixa ocupação ali, final do ano, janeiro, né? As pessoas viajam, né? Aquela cirurgia não vai ser feita, porque a pessoa às vezes não quer ocupar as férias e tal. E vai chegar maio, junho, julho, sempre a alta. Isso aí são todos os hospitais da região, com certeza o regional agora está sofrendo, com certeza os outros hospitais da região aí estão vivendo a mesma coisa, né? Uhum. Já se encaminhando, então, nesse tópico de crescimento, né, da Unimed, vamos falar sobre a unidade da EFAP? Então, a unidade da EFAP, ela surgiu com a compra de um terreno de uma família tradicional da cidade aqui, que estava com um grande projeto lá na EFAP, né? E eles nos ofertaram um terreno de 20 mil metros quadrados, um terreno grande, muito bem localizado, por um valor talvez até um pouco simbólico na época, porque acredito que o objetivo deles, eles estão certos, é que a gente seja uma grande âncora, né, para todo o empreendimento futuro que eles pretendem lá. Né? Em certo momento, infelizmente, né, quem encabeçava muito esse projeto faleceu no acidente da Chapecoense, a gente teve uma tristeza bem grande, né? A família continuou tocando o projeto, mas precisou um tempinho para se reestruturar também. Nós tivemos um impacto com redes ali de infraestrutura urbana que a prefeitura aí nesse ponto nos ajudou, intermediou bastante. Então hoje as coisas estão mais desembaraçadas, né? Então nós temos um projeto bem grande lá, um projeto que vai ser feito por fases, né, Heloísa? Hoje existe esse conceito, né? Não adianta abrir um big super hospital e deixar ele vazio. E então nós temos ali já um projeto adiantado, faseado, né? Então, possivelmente no primeiro momento abre-se um pronto atendimento, ambulatório, serviço de imagem básica, mas a ideia é levar para lá ressonância, tomografia, e o grande objetivo é a aproximação com grandes clientes, né?
Nós temos uma grande população na região, né? A grande EFAP também explode, né? É muito grande. E nós temos em volta praticamente, né, do nosso terreno, unidades da Aurora, né, unidades da Cooper Alpha, temos a unidade da Randon, né, que também é cliente Unimed, temos a Universidade Federal da Fronteira Sul perto, né, a Uno Chapecó perto também. Então nós temos um grande público, né, tanto de pessoas que moram, né, quanto o público dos clientes, né. Então nós vamos sim estar num local estratégico na EFAP, né, de uma forma que vai atender gradativamente e vai crescer. O projeto é um projeto bonito, bem grande, né, o terreno é muito grande, né, possibilita muita coisa e vai ser bem interessante aí. Ideia, né, se tudo correr bem, é que aí nos próximos meses a gente comece um preparo do terreno lá, né, para a gente já ter algo iniciando o ano que vem. Esse é o nosso grande objetivo, né? Você falou sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul e a Uno Chapecó. Vai ter a possibilidade de parceria entre a Unimed e essas universidades? Talvez o internato? Sim, nós somos bem abertos. Hoje nós já temos algumas parcerias, né? Tem alguns alunos de internato, tem bastante estagiário, não da medicina, mas nós recebemos estagiários de enfermagem, nutrição, farmácia no hospital, né? Nós temos um programa de residência médica que tem o apoio da Uno Chapecó, né? Nós temos hoje residência médica em medicina de família e em pediatria, né? Temos outras aí já no gatilho para serem lançadas. É muito importante, né? Nós temos um dos objetivos lá, né, da EFAP é que a gente tenha lá na EFAP um centro de oncologia de ponta, né, onde a gente tenha realmente estrutura 100% excelente. Nós temos uma estrutura muito boa, mas algumas coisas nós não temos ainda. Lá nós temos a possibilidade de radioterapia, braquiterapia, temos possibilidades de outros serviços na oncologia. E linkado a isso, o ensino e a pesquisa, né? Isso é uma coisa que uma instituição como a Unimed aqui em Chapecó não pode deixar de lado. E estamos totalmente abertos, o UDESC, o UNOESC, Uno Chapecó, a Federal da Fronteira Sul, né? Com certeza aí essas parcerias, elas são sempre produtivas para os dois lados, né? Porque isso é um ganha-ganha, né, Heloísa? O aluno ganha, a instituição ganha, porque ter aluno na instituição força a renovação, força a discussão, força o estudo, né? A população ganha, porque se a instituição melhora, a população tem o benefício também. Então é bom para todo mundo. E tomara que a gente estreite cada vez mais esses laços aí, estamos totalmente abertos. Legal, muito legal. Você comentou sobre a oncologia, né? Sobre o Centro de Oncologia e Hematologia aqui da Unimed. Como funciona, então, essa parceria e os benefícios com a rede Einstein? A oncologia, ela está dentro da estrutura da Unimed desde a inauguração do hospital. Então, o 5º andar do nosso hospital, nós temos o nosso centro ambulatorial de oncologia. Lá funcionam os consultórios, né? Onco e hematologia, né? A hematologia tem muitas doenças que são oncológicas, né? Então, temos lá a oncologia e a hematologia, e o nosso ambulatório, que a gente chama de ambulatório de infusões, né, que é onde as pessoas vão receber as quimioterapias, imunoterapias e tudo mais. Então essa é uma estrutura bem legal, né, atende muito bem a população, atende muito bem os pacientes, né, eles são muito bem acolhidos, a equipe é muito envolvida, é bacana mesmo de ver, assim, comemoram, fazem festinha quando termina a quimioterapia, o paciente está bem. Então é um setor muito especial para nós, né? Qual é o objetivo? Num curto período de tempo, né, um período menor de tempo, a gente agregar outras tecnologias aqui mesmo na estrutura do centro para diagnóstico oncológico. Então nós temos um projeto que também está adiantado de um PET-CT, que é um método de imagem, né, parecido com uma tomografia, digamos assim, que avalia metástases e complicações dos cânceres, né? Então esse aí a gente já está
fazendo toda a viabilidade para ele, já estamos em negociação de equipamento, né? Cintilografia também, que é uma coisa que se usa bastante na área oncológica. Com o crescimento, né, a oncologia, né, infelizmente, né, digamos assim, é uma doença que tem aumentado muito a prevalência. Não é? Nós acreditávamos, talvez, quando eu estava na faculdade 20 anos atrás, né, falava-se na cardiologia demais, né, o que mata é infarto, derrame, doença cardiovascular e tal. Isso, lógico, continua acontecendo, né, também é um espectro de doença prevalente, mas a oncologia, ela aumenta muito. E é uma área que precisa de muito cuidado, porque o paciente precisa de cuidados, né? Ele precisa de ambientes adequados, ele precisa de tecnologia muitas vezes, né? Ele precisa de uma série de... Precisa que tudo esteja realmente muito encadeado, né? Então, a oncologia nossa sempre foi muito boa, muito boa, né? Em 2000 ali também junto com o hospital novo ali veio a acreditação Documento, né? Que é uma acreditação internacional hospitalar em quesitos de segurança, né? Reforçou ainda mais nossos processos, protocolos lá na oncologia e estava tudo muito bom. Mas como a gente quer sempre um pouquinho mais, né? Nós começamos a pensar por que não, né, chancelar o que nós já fazemos com uma acreditação ou uma parceria, né, de uma instituição que seja nacionalmente renomada, né? Então, disso surgiu a ideia, iniciou-se as conversas com o Hospital Albert Einstein, que todo mundo já pelo menos ouviu falar, né, que é top hospitais mundial, né, é um hospital de excelente qualidade, reconhecido por isso, né? E eles têm lá um projeto realmente de um selo, né? Uma parceria. Eles vêm até aqui, eles vão aos hospitais, né, que propõem isso para eles, fazem um pré-estudo, fazem um projeto, dizem se você tem condição ou não, né, de em tanto tempo receber essa certificação, né? Para nossa surpresa, eles quando vieram aqui, fizeram essa auditoria, vamos chamar assim, essa pesquisa inicial, essa análise inicial, eles disseram para a gente que a média de projeto deles era 1 ano, mas que nós tínhamos tanta coisa bem feita que eles conseguiriam fazer os pequenos ajustes e validar tudo em 6 meses. Então, a nossa equipe lá também muito empenhada, correu atrás de tudo, correu, tinham reuniões 2, 3 por semana com eles, para alinhar esses detalhes, para entrar realmente num padrão, né? Porque eles têm um padrão que de exigência deles, e aí nós conseguimos cumprir esse objetivo. Então hoje, né, a Unimed Chapecó, ela tem um selo Einstein de qualidade, né? O Einstein não gerencia, o Einstein não faz, não é dono, né? Não é sócio da oncologia da Unimed. O Einstein é uma entidade que nos certifica, o que é melhor ainda, né? Eu acho, porque eles cobram muito mais. Eles cobram bastante lá todos os processos, protocolos, e a gente abriu com isso também a possibilidade de trazer os casos complexos dos nossos pacientes para discussões dentro da equipe Einstein, né? Então hoje nós temos acesso, então tem um caso muito complicado, não respondeu a uma medicação, a nossa equipe ela se reúne com super especialistas, né? Que vai gente do Brasil inteiro, vai lá só para fazer uma consulta. E aqui a gente não precisa disso. A nossa equipe se reúne com esse time, a gente chama de board, né? Faz uma reunião clínica e discute as possibilidades, né? Novidades, tendências, novos protocolos, em caso de falha, de tratamento, etc. Então é bem legal essa parceria com o Einstein. E isso também nos traz também um suporte, né? Porque isso aí, agora o que eu vou te dizer é uma coisa que é um passo bem à frente em qualquer instituição. E nós também estamos avançando bem a possibilidade de trazer para Chapecó o transplante de medula óssea, que esse é um procedimento altamente especializado, né?
pouquíssimos locais no Brasil fazem, né? E essa consultoria do Einstein, ela também veio com foco na implantação desse serviço, né? Isso aí é uma coisa que quando eu comecei a olhar, é loucura, assim. O paciente, você tem que trocar até a pia, a torneira do banheiro que alguém colocou a mão. O paciente, quando ele está em algum momento lá de imunossupressão total, né, ele não pode nem pôr a mão aonde alguém colocou a mão. Assim, é um negócio bem complexo, nível estratosférico, assim, de complexidade. Doutor, o senhor falou sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Como é que funciona isso da doação da medula óssea? A doação da medula óssea é coisa muito simples, né? Na verdade, quando é só você... É um cadastro, praticamente, é uma doação de sangue, né? Você tira sangue como você tiraria para fazer um hemograma, né? No Hemosk, né? Lógico que se você vai lá, o ideal é já doar o sangue normal, mas se você fizer o cadastro da doação de medula, você vai entrar num banco, né? Que é o mundo inteiro. Porque é muito difícil a compatibilidade, ela tem que ser muito mais detalhada do que a compatibilidade para doação de rim, de fígado, de outros órgãos, né? Então você entra num banco do mundo inteiro e pode ser que você passe a tua vida toda sem ser compatível com ninguém que entra no banco. E pode ser que em algum momento você seja chamado, olha, você tem aqui uma pessoa doente compatível que pode receber a tua medula. E aí a doação é um procedimento de nível hospitalar, mas é um procedimento ambulatorial, digamos que a gente chama, não tem internação, é uma punção, né, no osso aqui do quadril, né, uma punção, a pessoa é sedada, porque é uma agulha bem grossa e tudo. E é isso que é a doação de medula óssea. Caramba. É uma coisa bem simples, né? Assim, se você for pensar, né, a gente podia até chamar, né, quem está aí, sim, porque então. é simples demais. Pois E realmente, assim, isso salva a vida, né? Porque tem pacientes que eles vão chegar a esse ponto, não vão ter outro recurso que não seja o transplante de medula óssea, e não é um transplante que depende de falecimento, né, como muitos transplantes, né? Não é um transplante que pode te exigir, às vezes você vai, né? Se você tiver a sua mãe, teu irmão, pessoa que você ama muito, precisando, você for compatível a um rim, você pode doar o rim. Né? Você pode viver bem com um rim só, mas é uma cirurgia, vai te abrir, vai te tirar um rim. É muito mais arriscado, né? A medula óssea você pode doar para um total desconhecido teu, porque não vai ter nada. Não vai sentir nada, não vai ter problema de saúde nenhum com isso, não vai ficar mais doente, vai ficar mais alegre, vai ficar mais satisfeito. Imagina, deve ser uma coisa bem legal, né? Sim. A doutora Juliana Fagion, uma das nossas hematologistas, diz que já promoveu encontro, assim, conseguiu promover encontro entre um receptor chapecoense que fez o transplante em outro local e um doador, assim. Diz que é uma coisa muito emocionante, assim, bem legal. Né? E aí tá todo mundo saudável, né? Olha que coisa mais bacana, né? Eu perguntei isso porque realmente muita gente tem dúvida, né? Muitas pessoas perguntam como é que funciona. E há muita desinformação nesse meio também, né? Quando a gente fala sobre doação de medula óssea. E aí, aproveitando isso, a gente já pode até falar que esse canal vindo para a Unimed, né? De doação de medula óssea, esse projeto, é uma forma de também... tirar o transporte, né? Quando a gente está falando sobre um centro de oncologia aqui excelente, né? A gente diminui o transporte das pessoas para lugares distantes para fazer esse tratamento, né? Nós somos polo regional, né, Heloísa? Todo o oeste de Santa Catarina. Nós temos hoje a melhor estrutura de hospital privado se a gente tirar ali a faixa litorânea, né, de Santa Catarina, dentro de Santa Catarina, nós somos o hospital que tem o maior número de serviços, o maior número da rede privada, né, vamos dizer assim. Não vamos colocar os regionais, essas coisas, porque é uma outra situação. Sim. Mas da rede privada nós somos a única UTI pediátrica privada de uma faixa de 150 quilômetros do litoral, Nossa. 100 quilômetros para dentro. Tirou ali Blumenau, Joinville e Florianópolis. A única UTI pediátrica privada de Santa Catarina somos nós. Então nós temos compromisso com a sociedade de trazer os serviços para cá.
para que as pessoas realmente não precisem sair daqui. Né? Hoje, como que você faria se você tem uma gravidez de alto risco e não tem UTI neonatal? Então já tem muitos anos que nós temos uma UTI neonatal com desempenho excelente. Né? Cirurgias de praticamente todas as especialidades, quase todas as cirurgias, tem até uma novidade aí, né? Entre essas daí, para trazer para o pessoal. Então a gente traz, né? Nós temos esse compromisso, né? Somos polo regional, atraímos pessoas de toda a região, até do sudoeste aí do Rio Grande do Sul, do sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Muita gente vem aqui procurar nossos serviços. Então a gente tem que entregar. O transplante de medula óssea, ele obriga hoje, né, uma pessoa que necessita desse serviço, ela obrigatoriamente ela vai se deslocar a Florianópolis, ou a Curitiba, ou a Londrina. Não é? São os locais assim que me lembro de cabeça que, né, lógico, Porto Alegre, que tem. Então, se você tem um serviço desse aqui, a pessoa faz um tratamento dentro de casa, né? Ou a poucos quilômetros de casa. Né? Lógico que ela vai passar um período totalmente isolada, mas a família está aqui, a equipe está aqui para acolher essa pessoa, né? Para acolher a família, para dar informações. Então é uma coisa muito boa, vai ser muito bom para a sociedade, para Chapecó como um todo, é mais esse projeto da Unimed. Perfeito, você falou sobre mais uma novidade, né? Então, por fim, a gente vai querer saber sobre esse pioneirismo da cirurgia robótica, né? Explica pra gente como é que vai funcionar e de onde surgiu esse projeto. A cirurgia robótica é um método, né? Ela faz cirurgias, né, em locais, cirurgias que já são consagradas por um outro método, né? Há muitos anos atrás, a pessoa ia fazer uma cirurgia de vesícula, né? Uma cirurgia simples, e fazia o corte daqui até aqui, né? Aí alguém inventou a cirurgia por vídeo, né? E aí hoje a pessoa vai, faz em 20 minutos, 25 minutos, se ela for uma cirurgia simples, né? A minha mãe fez aqui, eu acompanhei e deu 20, 25 minutos de cirurgia, o colega muito habilidoso, 3, 4 buraquinhos, teve alta no dia seguinte, feliz da vida, né? Então a cirurgia robótica, ela é muito parecida com a cirurgia do vídeo, né? São buraquinhos, né? Só que ela tem algumas vantagens para cirurgias específicas, né? Uma das vantagens que é bem legal, né, o robô, né, quando você coloca as pinças dentro da barriga, vamos colocar de um paciente, do tórax, as pinças elas abrem na pontinha, né, mas elas são rígidas, né? E a cirurgia robótica, a pontinha da pinça angula. Então, para o cirurgião, quando ele está lá dentro, se ele precisar pegar uma estrutura pequenininha, numa angulação muito diferente, ao invés dele ter que angular toda a mão dele, ele angula só a pinça. E é bem bacana. E ela faz movimentos que a nossa própria mão não faz, né? Movimento de retroversão, por exemplo, a pinça do robô consegue fazer. Então, isso é muito bacana. Traz uma precisão para a cirurgia. Não é? Quem faz a cirurgia, e vou até falar uma coisa que eu não sei, porque é igual a questão da medula óssea, às vezes as pessoas não sabem. Quem faz não é o robô, né? Quem faz é o médico. Só que qual é a diferença? Na cirurgia por vídeo, o paciente está deitado e o médico está com a mão na pinça. Então ele empurra a pinça, ele puxa a pinça, ele abre e fecha a pinça. Quando ele precisa olhar outro local, ele faz um jogo ali e tem os caninhos, né, que estão ali, que a gente chama de trocáter, que é por onde as pinças entram. Na cirurgia robótica, o paciente é posicionado, o braço do robô coloca as pinças no paciente e o médico fica num cockpit. Caramba. Então ele senta, aí é a outra vantagem, né? A vida útil do médico. Por quê? Porque ele senta, e é muito interessante, porque ele senta e ele digita lá, vamos supor que seja eu, Rodrigo Armani, no robô. O robô ajusta a cadeira, a manopla, o vídeo, porque é tipo um óculos, o robô ajusta todo, para você ficar ergonomicamente, são cirurgias de 2 horas, ou 3, ou 4, tem cirurgias maiores. Então, para você ter uma boa ergonomia. Então, você não fica, por exemplo, você vai operar em dupla com o auxiliar, você é mais baixo, o auxiliar é mais alto, essa diferença já dá problema. Ou o auxiliar vai ficar curvado, ou você vai subir num tablado. Porque a ergonomia não consegue se encaixar para os dois, para toda a equipe.
No robô, não. No robô, o cara senta, o cirurgião senta, o robô fica ali para ele, e ele vai mexer como num videogame. Caramba. Ele mexe nas pinças, trava a pinça, abre, fecha, cauteriza, corta com as pinças, com uma visão muito aumentada, com qualidade de imagem excelente. Então, estruturas muito delicadas, por exemplo, uma cirurgia muito feita pelo robô é a cirurgia da próstata, né, do câncer de próstata. Por quê? Porque ele consegue mais delicadamente dissecar, né, separar a próstata dos nervinhos, digamos assim. Então, ele reduz, por exemplo, a possibilidade de impotência em relação aos outros métodos, né, a possibilidade de incontinência urinária. Então, algumas cirurgias o robô já é muito consagrado. E aí nós temos equipes médicas que há bastante tempo se preparam para desempenhar e para usar o robô. Você não pode sair da faculdade ou sair da residência e achar que vai operar o robô. Existe um treinamento obrigatório, horas e horas e horas de treinamento para você poder utilizar. E a gente já tem bastante, uma equipe grande de cirurgiões que já está nesse treinamento, inclusive, eventualmente, que coordenam cirurgias em outros locais, né, com outras equipes, porque o paciente, já tem paciente que já quer, né, operar com o robô. E aí, também, inovação, tecnologia, atendimento de ponta, tudo isso, e a gente, como vamos fazer para pôr o robô? Aonde vamos pôr o robô? Como vamos pôr o robô? E a gente tem uma estrutura hospitalar ali hoje que o centro cirúrgico está na estrutura antiga. Então, engenharia daqui, arquitetura e projeto e tal, e nós achamos um local, né? Estamos já fazendo reforço estrutural que precisa, porque tem peso e tudo, que vai virar uma sala cirúrgica com a cirurgia robótica. Então, tudo correndo bem redondinho, né? A gente sabe que obra, às vezes, já teve uma ou duas surpresinhas ali, ainda mais dentro de hospital, não é fácil, né? Fazer o hospital do zero não é fácil, mexer dentro dele com ele funcionando é mais difícil ainda. Mas, se tudo correr bem, até o final do ano, é o nosso data, né, e o nosso colega que coordena essa parte da cirurgia robótica lá, todo dia agora voltou a me mandar mensagem aqui para que o projeto corra bem direitinho, e nossa expectativa é que em novembro a gente já tenha a primeira cirurgia robótica em Chapecó. Nossa, que bacana, doutor. A gente fica muito feliz sabendo dessas coisas, né? A gente agradece muito pela sua presença, de verdade. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente. Heloísa, a gente agradece, né? A gente podia ficar conversando aqui. Eu falo bastante, assim. Eu tenho motivação, né? Uhum. Isso também é porque eu gosto, eu acredito, né? Eu acredito na Unimed, eu acredito no cooperativismo. Eu aprendi isso em Chapecó com a Unimed e depois que entrei, né, na estrutura da gestão da Unimed, convivendo e entendendo bem a Aurora, a Alfa, as cooperativas de crédito, a Unicred, que também nasceu com os médicos, mas as outras também. Então eu poderia ficar aqui um tempão, porque eu tenho motivação para isso, né? E eu acho que, para finalizar, assim, Chapecó tem que se orgulhar de muita coisa. Nós temos muita coisa legal, né? Nós temos a Chapecoense aí, que imagina, né? De um time que jogava campeonato estadual só para a Série A, para a Libertadores, né? Quem imaginaria, né? Hoje ainda na elite, entre os 40 melhores times do Brasil, é uma coisa para se orgulhar, né? Toda essa estrutura que nós temos, as agroindústrias, né? Quanto investimento, quanto emprego, quanta coisa boa trouxe. E eu acho que a Unimed também ela tem que dar orgulho para Chapecó, porque nós temos devolvido para a população a confiança que a população deposita na gente, né? Hoje a gente já não fala, já não é pauta do podcast mais, mas há pouco tempo atrás, né, nós inauguramos o hospital em 2019 e em 2020 começou uma pandemia, né? E nós tivemos um desempenho assistencial em Chapecó, no geral, né? Nós,
E nós nos apoiamos, né, nós, Hospital Regional, Prefeitura, né, tudo que foi possível articular entre os três para que todo mundo que necessitou de atendimento fosse atendido. Nós tivemos um desempenho excelente. Todos os indicadores de mortalidade após intubação, sequela, tudo muito melhor do que a média nacional. Então, nosso objetivo sempre é esse. A gente tem que devolver essa confiança que a população nos traz, deposita em nós, que os grandes clientes depositam em nós. Então, a Unimed Chapecó está crescendo com Chapecó, com a qualidade que Chapecó merece, né, com foco na inovação, no futuro, no alto desempenho, que é tudo que Chapecó já faz aí nos últimos anos. Então, obrigado pelo espaço aí mais uma vez. A gente agradece muito. Muito agradável passar aqui esses minutos contigo. Obrigada, doutor. Na verdade, eu também ficaria bastante tempo aqui. Eu tenho bastante curiosidade desse meio. Mas, enfim, esse foi mais um Talking DI. Acompanhe o nosso site para mais informações. Até mais!